Sou Escobar. Nesse sentido, gostaria de lhe perguntar sobre sua infância, já em nível de adulto. Sobre aquilo em que você talvez reflita, aquelas coisas que você não pôde fazer quando era criança, que para qualquer outra criança pode ser normal, como por exemplo, ter amigos, passar um domingo com seu pai, sair para a rua tranquilamente. Ok. Sim, todo mundo sempre diz, é tão bom ser sobrinho de Pablo Escobar. Mas havia muitas coisas que precisavam ser deixadas para trás. Meu pai não poderá voltar no tempo para passar mais tempo com ele. Isso aconteceu várias vezes ao longo do ano, quando estivemos lá 1 ou 2 vezes. Por quê? Por causa de toda aquela guerra que estava sendo sofrida. É muito difícil confiar em alguém. É muito difícil. Ter amigos, então, hoje em dia é que a gente percebe isso, porque com o passar dos anos você vai ficando cada vez mais sozinho, não por escolha, mas por essa mesma desconfiança ou por aquilo que minha família gerou para nos proteger. Em certos momentos não podemos nem ter amigos e depois de muitos anos já não é fácil ter amizades. Daquelas verdadeiras que as pessoas chamam. No nível pessoal, você acredita que em algum momento da sua vida, ou agora mesmo, teria trocado esse estilo de vida por ter uma vida, digamos, dentro do contexto colombiano, normal? Não. Eu também gosto de viver assim, para ser sincero. Gosto de ter uma vida diferente, de verdade. Nesse âmbito, já levando para o nível da adolescência, de escolas, de amigos e tudo mais, houve uma entrevista que saiu um pouco do contexto sobre as escolas dos narcos e afins. Se eu disser para você que não, estou mentindo, porque sempre fomos perseguidos, seja por ser o sobrinho de Pablo Escobar, ou por ser o neto de Roberto Escobar, ou por ser o filho de Nicolás Escobar. Então é isso que eu digo. Eu não posso mentir dizendo que em algum momento eles se concentraram em tirar tudo de nós. Então, em algum momento da minha vida, quando eu tinha 10 anos, eu me sentava e pensava, estão tirando nossos carros, estão tirando nossas casas, estão tirando tudo, mas por que dos nossos sócios não? Ou daquele cartel? Por que não tiram dos filhos, quer dizer, dos sócios, e por que só de nós? Então era aí que a gente realmente se perguntava. Então eu posso te dizer, claro, como eu não iria sentir se naquele momento nós literalmente nos sentíamos discriminados e que faziam uma distinção só para nós. Para a guerra foi só a família de Pablo Escobar, para tirar as coisas foi só a família de Pablo Escobar. Então como eu não iria sentir, ou naquele momento, como eu não iria sentir raiva? E sim, isso me deixava mal porque eu pensava, estão tirando tudo da gente e se minha mãe está sozinha, nós somos apenas crianças, estão nos expulsando, então é como se nós não tivéssemos valor. Em algum momento da sua infância você teve que viver entre coisas de luxo, arte e tudo mais, mas passando necessidades básicas? Sim, eu tenho uma história que nunca esqueço com meu irmão. Minha mãe tinha por volta de, digamos, 30 anos. E meu pai, naquele momento, não podia estar perto de nós, e minha mãe senta no meio da sala com nós dois e começa a gritar, então, o que vamos comer, esses quadros, ou o que vocês querem fazer? E ela nos pegava como crianças, então o que acabamos de fazer? É que esses quadros nos dão comida, isso nos dá comida, e ela estava falando com um quadro do Botero que tínhamos na nossa sala. São quadros de centenas de milhares de dólares. E sem ver a solução de como iríamos fazer para comer. Por quê? Porque por causa dessa guerra meu pai não podia estar aqui conosco e minha mãe, com 30 anos, realmente, com 2 filhos, o que ela ia saber fazer? Ela não podia pedir emprego porque era esposa de Nicolás Escobar. Ela não podia ir vender esses quadros porque eram os quadros de Pablo Escobar. E naquele momento, por qualquer coisa, estavam nos perseguindo. Nesse sentido, gostaria de lhe perguntar sobre a sua infância e já adulto, aquilo que talvez você reflita, aquelas coisas que você não pôde fazer quando criança, que para qualquer outra criança pode ser normal, como, por exemplo, ter amigos, passar um domingo com seu pai, sair na rua tranquilamente. Bem, sim, todo mundo sempre diz, deve ser ótimo ser o sobrinho de Pablo Escobar.
Mas houve muitas coisas que tiveram que ser deixadas para trás. Meu pai não vai conseguir voltar no tempo para estar muitas vezes comigo, porque muitas vezes no ano nos víamos uma ou duas vezes. Por quê? Por causa de toda essa guerra que se vivia. É muito difícil confiar em alguém, é muito difícil ter amigos. Então, hoje em dia é que a gente percebe porque os anos vão passando e você vai ficando cada vez mais sozinho, não por escolha, mas por essa mesma desconfiança ou por aquilo que minha família gerou para nos proteger. Em certos momentos da vida, não. Infelizmente, não podemos nem ter amigos próximos e já não é nada fácil, depois de muitos e muitos anos, conseguir ter aquelas amizades verdadeiras e profundas que as pessoas tanto falam por aí, não? É realmente um grande desafio. No nível pessoal, você acha que em algum momento da sua vida, ou agora mesmo, você teria mudado esse estilo de vida para ter uma vida, digamos, dentro do contexto colombiano, normal? Não. Eu também gostei de viver assim, para ser sincero. Eu gosto de ter uma vida diferente, de verdade. Nesse âmbito, já levando para um nível de, talvez, adolescência, de escolas, de amigos e tudo mais, houve uma entrevista que saiu um pouco do contexto sobre as escolas dos narcos e tudo mais. Conte-nos um pouco sobre isso. Bom, é que em determinado momento, o cartel de Medellín criou uma escola para os filhos dos narcos. A escola em si surgiu porque nós éramos rejeitados de todas as escolas. Por quê? Porque para as mães não era fácil deixar que os sobrinhos de Pablo Escobar se sentassem ao lado de seus filhos, pois poderia acontecer de o cartel rival chegar para fazer um atentado, colocar uma bomba. E então, pronto, até aí chegava a vida do meu filho por estar sentado ao lado do filho ou do sobrinho de Pablo Escobar. Então, depois de tanta rejeição de tantas escolas, o cartel de Medellín criou uma escola. Inclusive a escola, nas salas de aula nós éramos 11, 12 pessoas e havia 30 seguranças. Por quê? Porque havia crianças que iam com 2, 3 seguranças. Então, o que essa escola proporcionava e gerava era que todas aquelas pessoas que estudavam lá se dessem conta de forma profunda, exatamente naquele momento crucial, naquela época marcante em suas vidas. Como se fosse um retorno à mesma história do cartel. Inclusive, eu acho que tantos de nós vivemos a violência, que posso dizer que 90% dessas pessoas que estudaram naquela escola, ou quase todas, nenhuma faz parte do narcotráfico. Porque nós naquela escola toda semana tínhamos velórios. Toda semana matavam o pai de um amigo, matavam a mãe de um amigo, e as professoras chegavam na nossa sala e nos diziam que o nosso pai tinha sido morto. Então dali nos levavam para o restaurante e esperavam meus tios chegarem, e acontece que não tinha sido meu pai, mas sim o meu tio. Sou Escobar.